Boa noite, boa noite. Que bom ver os heróis da resistência voltando aqui ao presencial. Muito bom, muito bom. Os corredores são um grande espaço para aprender teologia. O grego profundo acontece nos corredores. Então, as conversas, a edificação mútua, o encorajamento. É possível fazer online isso, mas presencialmente a experiência é diferente, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. A nossa aula inaugural hoje. Vamos ter um tempo de oração silenciosa, preparar o nosso coração, reenfocar o nosso dia, para apresentar ao Senhor a nossa gratidão por todas as suas bondades, para a gente não se esquecer de nenhum dos seus benefícios que nos foram dados nesse dia, e apresentar isso ao Senhor em oração e pelas canções também. Vamos ter um tempo de oração silenciosa. Te agradecemos, Senhor, pelas misericórdias do Senhor que foram renovadas sobre nós nesse dia e que nos permitiram chegar até esse momento deste dia. Muitos de nós tivemos um dia talvez atribulado ou um dia com novas preocupações, mas queremos nesse momento, apresentar ao Senhor a nossa gratidão, renovar a nossa confiança no Senhor e expressar, por meio da nossa adoração, o desejo profundo do nosso coração de trazer sempre glória ao Teu nome e de sermos, Senhor, orientados pelo Teu Espírito para caminharmos na direção e da maneira como o Senhor deseja que caminhemos. Agradecemos por todos aqueles que puderam estar conosco nessa noite, por aqueles que ainda estão a caminho, que o Senhor os traga em paz, segurança, por aqueles que hoje iniciam suas aulas, que o Senhor também ministra o coração de cada um, cada uma, de acordo com aquilo que o Senhor mesmo tem estabelecido para cada um de nós. Muito obrigado por esse novo semestre que se inicia nesse dia. Recebe o Senhor o nosso louvor e a nossa gratidão. Fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém. Felipe. Graça e a paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Moreira, eu já sou aqui da casa desde o ano de 2019 e estou aqui nos 45 do segundo tempo para terminar o MDiv e alegre e com um privilégio enorme de poder estar aqui com vocês, servindo e, enfim, nessa aula inaugural que traz múltiplos sentimentos para nós, né? Afinal, talvez alguns de vocês estão aqui no primeiro semestre, outros na metade do curso, mas a convicção que a gente sempre renova semestre a semestre é que o Senhor se faz presente em todos os momentos. E a gente pode se alegrar no nome dEle, né? Antes que eu me esqueça, estou acompanhado da minha digníssima esposa, Juliana. Gosto sempre de dizer que quando as pessoas olham para ela e para mim, veem que eu orei bastante e ela orou muito pouco, né? Mas Deus é fiel. O pastor Zé estava brincando comigo aqui, né? Brincadeira, né, pastor? Que ela ora muito hoje, na verdade, né? Que é para... Queridos, vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor juntos. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Vamos com as palmas. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti.
pois um dia a tua morte nos vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós aqui. Amém. Se tem uma das certezas que nós temos, queridos, é que a fidelidade do Senhor, ela não é algo utópico para nós, né? Muito pelo contrário, ela é constante, ela é presente. E o salmista nos lembra muito bem, né? Que essa fidelidade se expressa em bondade, em misericórdia que nos persegue, que vem atrás de nós. Esse semestre está começando, mas tenha certeza que ele vai ser conduzido pela bondade do nosso Deus. Vamos cantar juntos? Bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. Cantamos, és fiel, és fiel.
permanente e constante. Que nós venhamos de fato aqui expressar da melhor maneira que nós podemos a gratidão que temos da Tua presença bondosa e providencial em nossas vidas. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Nós vamos cantar a última canção. Eu quero pedir que você sente. Essa canção, ela é uma canção autoral que nós cantamos na nossa igreja. E me perdoe, eu não falei de que igreja que eu sou. Sou da Igreja Batista, eu e minha esposa, a Igreja Batista em Vila Moraes. Lá eu sirvo como pastor auxiliar na área de educação e de discipulado. A minha esposa, ela é ministra de música lá e trabalha na área de adoração também. E essa canção, meus irmãos, ela foi escrita em 2019, quando nós estávamos completando 50 anos como comunidade. Naquele ano nós tivemos o privilégio de receber o pastor Isaac e o pastor Marcos de Almeida, aqui do nosso seminário. Eles estiveram com a gente lá e foi um período muito precioso de gratidão ao Senhor. E essa canção, ela, de alguma forma, ela traz para a nossa comunidade um senso de pertencimento. Ela conta, pelo menos para nós que estamos lá, um pouco do que é a nossa peregrinação como igreja e como que nesses 50 anos, hoje 54, o Senhor tem nos abençoado. Eu queria ensinar o refrão para vocês. Ele é bem fácil. É assim, ó. Se você pudesse, coloca de pé e vamos fazer valendo agora, hein? Fez prosseguir, conduzindo até aqui, tua igreja amada e santa guardou. Sem merecer, nos fez permanecer, poder e graça em nós operou. Até
nossos corações, refúgio e fortaleza é o Senhor. O horizonte à frente está, tua palavra nos guiar, seguro sempre vamos estar. Somos teu povo escolhido, amado, remido, corpo do Senhor, rebanho do Supremo Pastor, tua igreja, família eleita, nação celestial, lugar da santa habitação, povo escolhido, amado, remido, corpo do Senhor, rebanho do Supremo. Senhor, obrigado pela certeza que nos dá de ser o nosso Ebenezer, nosso lugar de descanso, a certeza, Pai, da condução do Senhor, para que a sua igreja no final de fato seja a igreja triunfante como o Senhor prometeu, Pai. Assim nós somos gratos a Ti e cantamos em Teu nome. Amém. Você pode se assentar e tomar seu lugar. Obrigado, Felipe, esposa. Muito obrigado. Vocês, alguns que são mais antigos já sabem, mas os mais novos talvez não saibam, mas aqui na escola a gente tem uma tradição que é pedir ao Senhor em oração que Ele mesmo nos envie os alunos e alunas. Então, cada um de vocês que se matriculam, nós consideramos como uma resposta de oração. A base para isso é que nós pedimos que o Senhor, o Senhor disse, se vocês querem trabalhadores na seara, que vocês peçam a Deus. Então, nós oramos ao Senhor da seguinte maneira: aqueles que o Senhor quiser chamar para a seara e desejar que sejam preparados conosco aqui, que o Senhor nos envie esses alunos. Então, vocês precisam ficar atentos com isso. Cada um de vocês são respostas de orações dessa escola, dos professores, resposta de oração da equipe. Nós oramos com vocês, oramos por vocês, procuramos recebê-los individualmente a cada um de vocês para entender como vai o processo, como você está caminhando, como você chegou até aqui. Também é verdade que muitas vezes a gente vai até um seminário preocupado em realizar coisas para Deus. Mas muitas vezes essa preocupação em realizar coisas para Deus nos desconecta daquilo que Deus está fazendo em nós. Então, um dos esforços que nós fazemos aqui na escola é que você esteja atento àquela obra que Ele mesmo iniciou em você,
e que vai concluir. É Ele que iniciou essa obra. E a gente, para poder estar em sintonia, em obediência, reconhecendo as pegadas de Jesus no caminho às quais nós devemos seguir, nós devemos estar atentos àquilo que Deus está fazendo em nós. Então, a vida fora, cheia de distrações, cheia de ruídos, desconectam a gente muitas vezes. Então, é importante a gente prestar atenção para que o nosso ministério nasça dessa relação da graça de Deus operando em nós e que nasça dessa realidade profunda da ação do Espírito na nossa vida e seja uma externalização dessas coisas. Então, eu sei que a escola é conhecida por botar muita coisa na cabeça, né? Muito grego profundo, muito hebraico lateral, é uma nova categoria. Mas a gente queria encorajar vocês a desenvolver esse coração, essa atitude atenta, de perceber qual é a obra que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. O que é que Deus começou a fazer e continua fazendo? Como é que eu conecto aquilo que eu estou estudando com aquilo que o Espírito está fazendo em minha vida? Como é que eu conecto com aquilo que eu estou aprendendo como parte daquilo que Deus está fazendo na minha vida? Então, apesar de colocar muitas coisas na cabeça, a gente gostaria de desafiar vocês a prestar atenção nessa ação silenciosa, profunda e atenta, constante, permanente do Espírito na vida de cada um de vocês. Parte da nossa crise vocacional resolve com isso, quando a gente percebe a obra do Espírito em nós e para que estamos sendo chamados. Então, mudar um pouco a perspectiva. O privilégio que nós temos aqui na escola, entre outras coisas, é de poder conviver com pessoas que nos antecedem na caminhada cristã, que pelas suas experiências, seja de vida, seja formativa, tiveram a oportunidade de caminhar um pouco na nossa frente e pode nos ajudar a aprender e entender coisas a partir da experiência que cada um deles viveram. Então, hoje, na nossa aula inaugural, nós vamos ter um compartilhar de 3 mestres dessa escola, pessoas muito experientes, cada uma na sua área, o ministério, o cuidado, a missão, e eles vão compartilhar com a gente aspectos que a gente deve prestar atenção com base naquilo que tem sido a experiência deles. Nós vamos ter conosco a professora Cláudia. Cadê Claudinha? Cláudia Moreira, por favor, que é aniversariante hoje, gente. Então, parabéns para a Cláudia. Canta parabéns. Parabéns, Cláudia! Depois nós vamos orar por ela, por favor. Sem oração não dá, né? Senão não é Ebenezer, né? É só parabéns, mas tem que ter parabéns com Ebenezer e fogo na unção. Vamos ter o professor Marcos, mais amado do Brasil, também está conosco aqui, Marcos. Por favor, se aproxime. Não é aniversário dele hoje, mas pode botar a palma para ele também. Marcos. E o professor Valdinei. Por favor, professor Valdinei, pastor Valdinei. A Cláudia é a especialista em manejo de conflitos. Por isso que ela casou com o Paulo, porque ela sabe manejar conflitos. O Paulo é o grande... Escolhe a cadeirinha aqui. Você vai para a esquerda ou no centro? Ah, quero ver. É agora. Só você no centro, né? Tá certo. Então, Cláudia tem trabalhado muitos anos com a Tier Fund, e depois ela vai explicar um pouco mais o que tem sido a ocupação dela. E ela é nossa professora aqui num curso muito querido, assim, um curso sobre manejo de conflitos, sobre a construção da lógica de paz. Nos dias em que nós vivemos, esse curso se aplica no lar, na casa e na fazenda, e na rua, na casinha de sapê. Toda a dimensão aplica. O pastor Valdinei, durante muitos anos, foi pastor da Catedral Presbiteriana, na Aristopestana. Ele tem um doutorado em Sociologia da Religião e hoje está preocupado com pensamento centrante. Olha que coisa chique. Por isso que ele está no centro. Hoje ele não consegue se desviar mais do caminho. Está centrante. O Marcos Amado, muitos anos de estrada na missão, trabalhando com povos islâmicos. Ele é o doutor em esfirra, sabe tudo sobre esse assunto. Ele pode ajudar você a entender melhor esse tema. Temas orientais, estudos orientais, ministério com povos islâmicos. Marcos passou muitos anos trabalhando diretamente com eles lá e agora tem nos ajudado na formação de pessoas que o Senhor tem levantado para continuar essa obra missionária.
A melhor resposta que a gente pode dar ao mundo é o Evangelho. Cada um deles, de alguma forma, vai estar compartilhando com a gente essa trajetória. Junto com a Cláudia, temos o professor Paulo, que está aqui, também durante alguns anos envolvido na missão, ali na Europa Ocidental, e hoje criando problema para a Cláudia resolver nessas propostas de paz. Queimei o meu amigo Paulo hoje, não é? Gente, vocês têm 15 minutos cada um. Aqui é Cláudia. Claudinha, pode começar? Na verdade, segundo o protocolo, me disseram que era o Marcos, mas eu acho que ele conversou com você para Vamos começar com uma coisa mais tranquila. falar de paz e conflito. Gente, boa noite, obrigada pelos parabéns. Ela vai falar de paz, eu vou falar do conflito. Ele vai falar do conflito. É uma alegria estar aqui, acho que é um excelente presente de aniversário, poder estar aqui, compartilhar da minha jornada. Difícil é resumir, né? Aí ele falou assim, compartilha um pouco da sua jornada. Falei, então... Aí depois o Marcos olhou e falou, mas você escreveu? Eu falei, tem 2 problemas, porque se eu coloco no celular, eu não enxergo. Se eu não escrevo, eu esqueço. Então, vamos escrito mesmo, né? Porque aí eu posso falar outra coisa e não era o que eu queria falar. Mas, primeiro, é uma alegria, né, uma honra poder compartilhar da minha jornada. Eu sei que hoje é o início da caminhada e de uma jornada para algumas pessoas, mas também a continuidade do caminho para outras. A gente está iniciando um semestre, um ano, né? Eu sei que a gente já teve a primeira aula, a primeira semana de aula. Eliane e Ziel, obrigada pelo convite. Então, quero compartilhar um pouco da minha jornada, que esse foi o pedido. Olha, vai, compartilha da sua jornada, né? Então, quero compartilhar sobre a minha jornada de aprendiz, que inclui os últimos aí, quase 4 anos como professora aqui no seminário, que é uma honra e uma alegria que eu tenho. Então, eu fiz um resumo e disse assim, essa é a jornada, essa é a minha história, né? Só para aqueles programas assim, né? Reality show, essa é a sua vida. Não vou contar inteira, né? Porque depois dos 50 é difícil resumir. Mas contar um pouco o que tem a ver a minha jornada e como é que eu cheguei aqui hoje, né? O que me levou a estar aqui hoje. Então, alguns já conhecem a história, quem já fez aula comigo, vou dar um spoiler, quiser o resto tem que aparecer nos cursos, né? Em 2015, Deus falou comigo, claramente. Eu acho que Ziel falou, esteja atento, né? Esteja atenta ao que Deus está fazendo em você. Então, eu dou graças a Deus, porque Ele falou de várias maneiras, até o momento que eu entendi. Ele me chamava para algo diferente, me chamava para me dedicar a estudar sobre conflito e paz, que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo. Então, naquele momento, eu atuava na área, eu estava liderando em outra organização humanitária, na área de captação de recursos, eu já estava, né, vamos dizer assim, na missão, muito engajada na igreja, minha formação em marketing, administração, e Deus falava claramente comigo, você vai estudar sobre conflito e paz. Eu falava, Senhor, realmente tem necessidade, mas eu não sei nem por onde começar. Eu realmente não sabia nem por onde começar, nem que estudo era esse, nem o que se ensinava sobre isso. Mas, ao que, ao longo do tempo, facilmente ou com uma certa dificuldade, eu tenho aprendido é que quando Deus fala, a gente escuta, né? Deus fala, a gente ouve. Então, o primeiro passo foi buscar quem sabia. Buscar, né, você falou, olha para quem já está pelo menos um passo na sua frente nessa caminhada, para não falar mais velho, né? Mas quem está um pouquinho à frente. E eu fui e falei, peraí, eu preciso identificar aqui quem pode me apontar um caminho. Se Deus está falando isso comigo, preciso falar com quem conhece algo. Então, eu sou muito grata, eu acho que essa gratidão, esse senso de gratidão que eu tenho de quem veio antes de mim, de quem me indicou um livro, de quem me indicou um curso, de quem me indicou um artigo, que me ajudou a ter um pouco mais de clareza sobre aquilo que Deus estava falando e me chamando a fazer naquele momento que eu não tinha muita ideia. Bom, depois de muita oração, de muitas conversas, de muitas pesquisas, né? Marcos me conhece há algum tempo, ele acompanhou a história, eu fazia planilhas, gente. Falei, o que é? Vamos ver aqui que curso tem. Deus me encaminhou para estudar, né? E a história é longa, mas estudar com os menonitas. E aí, quem conhece um pouco a trajetória dos menonitas vai saber, né? Um povo conhecido
por ser pacificadores. Então, fui estudar num centro de justiça e paz, com os menonistas nos Estados Unidos, mas tinha alguns passos. Estou contando essa história para depois contar um pouco o meu aprendizado, né? Como eu disse, é uma jornada de aprendiz. Alguns passos eu precisava dar. Entender que era um caminho novo. Deus estava me chamando para algo novo, claro, construído a partir daquilo que eu já sabia, do que Ele já tinha me ensinado, do que Ele já tinha feito em mim, onde eu estava. Eu deixei o trabalho que eu estava há 13 anos, que eu amava, que eu sabia fazer. Eu sabia fazer aquilo. Mas Deus falou, agora vai ser a outra coisa. E confiar no Senhor. Era um caminho novo, confiar que Ele iria prover, Ele ia me guiar. Né? Então, estar atento, Anésiel, a essa transformação que Deus estava fazendo, já tinha iniciado a fazer. Então, neste ponto da jornada, eu quero expressar a profunda gratidão que eu tenho uma professora. Todo mundo tem, né, tem aquela história de professor de primário, essa professora de mestrado, Gloria Rhodes. Porque primeira aula da vida que eu entrei sobre a questão de conflito e paz, não sobre mediação, mas o tema complexo, né? Os primeiros 15 minutos daquela aula com ela foram decisivos para eu falar, é isso. Mas não só dizer é isso que eu quero fazer e confirmar, ter aquela coisa sólida, né, do Espírito falando, mas eu falei, sonhar em um dia ser uma professora como ela. Então, aquilo foi muito impactante, porque eu entrei numa sala, gente do mundo inteiro, literalmente, de religiões totalmente diferentes, ou não religiões, histórias diferentes, dava para perceber, né? Tinha até um senso de conflito no ar, porque ali eu já dava, quando as pessoas se apresentavam, eu já sabia que tinha gente que vinha de países que estavam em conflito, comunidades, etnias em conflito. Mas era tão acolhedor, e era diverso, acolhedor, convidativo, que ela, né, uma PhD, trocentos mil anos dando aula sobre o assunto, ela sentou com a gente e disse algo que o Zé já disse agora, né, no começo. Falou, olha, lembro direitinho, isso faz tempo. Ela disse, nós vamos aprender um monte de coisa aqui, teorias, conceitos, fórmulas, técnicas, mas o que será transformador será aprender, a gente vai aprender um com o outro, e nós vamos aprender sobre a nossa vida. Um vai ensinar e vai compartilhar a sua vida. Então, o que vai ser mais transformador para a nossa vida, como pessoas que querem construir a paz, o shalom, em um mundo violento e fragmentado, vai ser aprender com a vida a história um dos outros. Então, essa de aprender sobre a dignidade humana e viver isso no nosso dia a dia, mas viver em classe também, né? Mesmo quando é virtual, né, meu povo? Viver ali, em comunidade. Viver no nosso dia a dia. Então, foi ali que eu tomei a decisão de seguir meus estudos, que me trouxeram até aqui. Naquele dia, eu visualizei, bom, se um dia o Senhor abrir um caminho para eu também ser uma professora, eu quero ser como ela. Acreditar que cada pessoa na sala de aula, ou virtual, presencial, que seja que formato for, já recebeu de Deus o potencial para fazer algo, transformar, trazer uma transformação positiva no seu contexto, para que aquele espaço fosse mais parecido com o reino de Deus. Então, eu queria realmente ter essa convicção, né, de olhar e falar, não, essa pessoa, assim como eu, já recebeu de Deus, e que como professores e professoras que somos de alguma forma, pelo menos temos esse título, mas somos aprendizes, precisamos só facilitar isso, né? Facilitar esse espaço de aprendizado, de compartilhar muito. Bom, e aí vou caminhando aqui para encerrando. Muita gente me perguntava, bom, você está estudando conflito e paz, você vai fazer o quê? Talvez alguém te pergunte também, você está estudando, como é que é, grego profundo, você vai fazer o quê com isso? Você vai fazer o quê com isso? Né? Me perguntavam, você vai ganhar dinheiro com isso? Alguém vai te pagar por isso? A mais comum era, você vai trabalhar na ONU, porque não conseguia nem eu enxergar qual era a relação disso com o reino de Deus. Né? Não precisava, talvez, precisaria trabalhar na ONU, será? Então, eu dizia, não sei, ainda não sei, eu não tenho todas as respostas, acho que
Não sei se você tem todas as respostas, eu continuo sem tê-las. Mas o que eu queria saber é onde essas pessoas atuavam, o que elas faziam. E não precisei demorar, né? Quanto mais eu abria, deixava Deus falar, eu via que, e fui entendendo que, como consultores de paz, somos necessários em toda parte, né? Em todos os lugares onde nós estamos. Então, talvez você esteja aqui se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Né? Talvez já está quase terminando, ou você está começando. Então, eu digo, a partir da minha experiência, que ore e esteja atento. Esteja atento ao que Deus está fazendo em você, transformando, mas o que está acontecendo no mundo. Porque nós somos chamados a nos engajarmos como resposta à oração que Jesus fez. Venha o teu reino. Então, coisa para fazer tem. Muita. Bom, e aí, chegando no seminário, todo esse resumo da história, em 2020, como o Zé falou, começamos um curso chamado Construção de Paz e a Missão. Muita gente não entendia nem o título. Eu falei, nem eu, gente. A gente põe um título para ver se o povo vem. Depois a gente explica. É mais ou menos isso, né? A gente põe um título atrativo, o pessoal... A gente põe conflito e tudo. E depois evoluímos, né? E fomos caminhando. Hoje tem do conflito à reconciliação, uma jornada com Deus, só coisa fácil, né? A paz e a justiça de Deus, uma abordagem restaurativa e tal. Então, eu sou muito grata ao seminário por abrir esse espaço, para que a gente pudesse aprender, dedicados à teologia. A gente fala sobre teologia, mas também à prática, né? Que o nosso conhecimento ele possa trazer uma transformação, para a gente possa ser pacificadores em um mundo que é assolado por guerra, dominação, etc., e tudo que você já sabe. Bom, então, está vendo, os papéis confundem mesmo, mas estou terminando. Eu sou muito grata aos alunos e alunas, porque são vocês que me ensinam e me mantêm acreditando que o Ministério da Reconciliação é possível. Eu não sei se eu continuaria se não fosse quem participa comigo, né? Então, eu quero pedir permissão para deixar 3 conselhos para mim mesma. E aí, falando em voz alta, se servir para vocês. O chamado ministerial é pessoal, pode causar desconforto, perplexidade, mas é difícil a gente ignorar, porque quando Deus fala, a gente escuta. Então, essa convicção interior, né, que ela surpreende, ela chega, ela vai amadurecendo, a gente não tem todas as respostas. Portanto, ouçam o Espírito, né, ouçamos o Espírito. 2, a importância das pessoas maduras, sábias, que estão um pouco mais na frente, mas que já encontraram, né, alcançaram oração sábio. E aí a gente se lembrar que só o saber, né, o conhecer, pode ser perigoso. Não sejamos sábios, né, não sejais sábios aos próprios olhos, como nos ensinou o apóstolo Paulo. E a principal, ou a maior transformação, ela vai acontecer quando a gente compartilha a nossa vida. A gente vai aprender um monte de coisas, a gente aprende, vocês estão aprendendo. Mas a nossa vida compartilhada, aprendendo um com o outro. Então, portanto, sejamos humildes aprendizes uns dos outros, mesmo que a gente não concorde com a história do outro, com a posição do outro, sejamos humildes aprendizes uns dos outros. Então, a minha oração é que nesse iniciar desse semestre, né, desse ano, na verdade, letivo, que o Senhor nos conceda fé, nos conceda coragem, humildade, para continuar aprendendo dele e sempre aprendendo uns com os outros. E que juntos possamos desfrutar dessa bem-aventurança, de sermos chamados pacificadores neste mundo hoje, né, porque seremos chamados filhas e filhos de Deus. E aí possamos dar a Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Quero agradecer o convite para me dirigir a vocês nessa aula inaugural. Eu, na segunda-feira, me certifiquei com o Evandro, né, o que era o assunto, né, da aula, para não ficar por fora, né? Mas é um assunto que me apaixona, não é, que me encanta muito falar, porque toca na memória, né, na minha formação, na minha jornada teológica, e isso
Acho que também a idade, né, vai avançando, a gente vai ficando até mais emotivo quando relembra os anos iniciais de formação. Eu fiz o curso teológico de 89 a 92, me formei em 1992 e assumi o pastorado já em 93, e em São Paulo, lá no Paraná, estudei em Londrina, e assumi aqui em São Paulo pastorado em 1994. Então, de 94 até 2022, eu fui pastor em tempo integral, né? A gente tem essa designação na igreja na qual eu sou pastor, que era uma dedicação exclusiva ao ministério, primeiro no Jabaquara e depois na primeira igreja presbiteriana independente, na rua Nestor Pestana, que o Ziel mencionou, ali bem no coração de São Paulo. Então, para mim, uma das grandes mudanças foi que eu saí de uma cidade no interior do Paraná, perto de Apucarana, que tem 3.000 eleitores, né? E para pastorear no centro de São Paulo tinha mais gente no Copan, tem mais gente no Copan do que na minha cidade, né? Então foi esse contraste, né? E ao longo dos anos foi se formando, né, para mim uma convicção a respeito da vida ministerial, né, mas da vida ministerial, que é Deus quem faz o caminho, né? Nós só andamos por Ele. O caminho é de Deus, né? E Ele nos chama pela graça, pela misericórdia, a que andemos com fé por esse caminho que Ele faz para nós, né? Eu não imaginava, na verdade, quando recebi um convite para vir conhecer a igreja no bairro do Jabaquara, em São Paulo, eu vim assim um pouco, né, desconfiado, e aí, quando fui convidado para ficar no pastorado, eu estabeleci na minha cabeça, falei, 2 anos que eu quero conhecer São Paulo e depois eu volto embora para o Paraná, né? Depois de 2 anos, e entendi que aqui era o lugar para o qual Deus havia me chamado. Então, na formação, né, essa memória me vem da formação, que foram os 4 anos, num modelo diferente do que a gente tem hoje, né? Eu estava falando com o pastor Marcos sobre isso, né? Não era um modelo de internato, na verdade o seminário havia saído recentemente do internato, mas era um modelo muito próximo, né? Porque nós estudávamos em tempo integral, manhã e tarde, e vivíamos em república. Então esse convívio com os amigos, né, e a necessidade da missão de paz era muito grande na república, né? Os conflitos eram intensos, né? Uma república entre 8 e 10 pessoas vivendo, né, ali naquela república. Então foi um tempo muito intenso e no qual eu fiz amigos, né, que são irmãos, né, porque ainda em janeiro eu estava em Salvador com um colega que foi colega de república, e são pessoas que a gente segue na vida juntos, né, acompanhando, porque foram amizades feitas nesse período. E pensando em termos de formação, né, eu tenho um livro que eu gosto muito. Se eu começasse meu ministério de novo, né, eu volto, releio. E eu comecei escrevendo desse jeito, depois eu mudei para, conversando com o Evandro, né, como se preparar, não é, para fazer o curso aqui, como aproveitar o curso da melhor forma possível para esse momento que nós vivemos no Brasil, não é, na igreja, e as necessidades que são apresentadas no ministério da igreja. Então, eu quero dizer para vocês, dizem que o sermão presbiteriano são 3 pontos, né? Então, eu fiz 6 aqui, são 2, 2 sermões, né? Multiplicando aqui para organizar a minha cabeça, né? Mas, retomando um pouco do que foi a formação, hoje eu leria
a vida pelos livros, mas leria também os livros pelas lentes ou pela lente da vida. Eu acho que é um grande desafio, é uma oportunidade, né? E quando a gente está num curso teológico, você quer ler, não é? E ler, e ler, e ler, não é? Mas às vezes a gente lê muita gente morta e não escuta gente viva, não é? O que está pulsando ao nosso redor, não é? Os livros, não é, são importantes, dão referências muito importantes, mas a gente precisa ler os livros com as lentes daquilo que a gente está sentindo na vida ao nosso redor. Às vezes há um certo culto ao livro, né, e ao texto, e o texto religioso ele acaba pesando muito também nessa direção, né? Há uma expressão que a antiguidade é digna de veneração, jamais de adoração, né, ou digna de admiração. Então, por mais que Calvino tenha dito, né, tem umas partes que você lê e você não precisa ficar voltando naquilo, Lutero. Então, esse cuidado, né, de não deixar o texto sufocar a vida, né, e principalmente quando a gente se apega muito numa versão doutrinária, né, da formação teológica. Da experiência pastoral, a experiência que eu tenho tido, que eu tenho desenvolvido ao longo desses mais de 30 anos de ministério pastoral, e aí é a segunda observação, eu olharia com muito cuidado hoje, a mudança no papel público da igreja no Brasil. No tempo que eu fiz teologia, né, de 89 a 92, a igreja no Brasil era marginal, né, no sentido da vida pública. Não era percebida, não havia essa presença. Hoje virou notícia, né, digo hoje, nesse ano, a escatologia foi debatida no Carnaval, em Salvador, né, pela Baby e a Ivete. Isso gerou um artigo interessantíssimo, publicado pelo professor Gerson Leite, na Folha de São Paulo, sobre como a visão, e aí o terreno do professor Marcos, né, como a visão escatológica sobre o lugar de Israel influencia política externa, né, e conflito entre povos. Então, hoje, as questões teológicas, né, que nós discutíamos na escola dominical, estavam restritas à escola dominical, escaparam, né, e elas estão nos jornais e estão sendo debatidas. Há uma parte da sociedade tentando entender o que é isso, a parte não evangélica, e uma parte evangélica discutindo, né, e às vezes sem ter também noção de todas as consequências públicas, né? Com o advento da internet também, né, ninguém fala mais para o seu rebanho apenas, né? A gente fala para a sociedade, isso fica gravado, né? Então, esse cuidado com o papel público da igreja, né? E aqui o apelo no sentido de que aqueles que fazem teologia têm responsabilidade de ajudar a igreja a entender-se e ajudar a sociedade a entender a igreja, né? O papel e a atuação da igreja. Então, eu acho que esse é um capítulo muito especial para quem está estudando teologia hoje. Isso que eu vou dizer agora, a Cláudia mencionou, né, não vou me demorar, mas eu repito sempre para os alunos, e a terceira coisa, eu ouviria mais pessoas que pensam diferente de mim e tentariam entender o ponto de vista delas. Eu acho que uma das coisas muito chatas de dar aula de teologia e estudar teologia é o viés da confirmação. A pessoa chega querendo que você confirme todas as crenças dela. Qual o sentido de você fazer um curso teológico se é só para confirmar tudo que você já sabe, né? Ou, no máximo, te dá mais certezas ainda daquilo que você já sabe.
né? Em todos os campos do conhecimento, você só avança pela contestação, pela exposição ao diferente, né? Então, aqui, se é possível dar um conselho, né? Tenham paciência, né? Fiquem abertos a ler autores que você não concorda, que não está na sua tradição teológica, seja o argumento do colega, do professor, do outro expositor, né? Examine todas as coisas, né? Retenha o que é bom, obviamente, mas faça isso realmente com um espírito aberto, né? De não perder a fé, mas de se expor àquilo que é diferente, né? Só ficar confirmando aquilo que a gente já acredita, né, crê, ou às vezes não é nem questão de crença, né, de visão de mundo, isso não ajuda a avançar, né, a crescer enquanto ser humano e enquanto teólogo e teóloga. Pensando ainda em termos de formação, de como se preparar bem para o curso, eu buscaria a prática das disciplinas espirituais de um modo mais sistemático também, né? Aquilo que o Richard Foster, na celebração da disciplina, trabalha tão bem, né? As disciplinas interiores, como meditação, jejum, oração, as exteriores, como simplicidade, solitude, serviço, né? Talvez a cada semestre fazer uma experiência com uma dessas disciplinas espirituais, né? Você vai levar algumas delas para a vida toda, mas ter essa iniciação, porque teologia é vida, não é? E as disciplinas espirituais são, para nós, não é a teologia que é incorporada, que é interiorizada, né? Então, daria bastante atenção a isso. Investiria mais tempo no autocuidado, né? O Ziel brincou com o centrante, né? Eu deixei o pastorado em 2022 e me lancei num projeto chamado Mapa Centrante, e é um projeto no qual eu trabalho essa temática do autocuidado, né? A necessidade da atividade física, a necessidade do cuidado com a alimentação, do cuidado com a mente, da formação de bons hábitos. O mundo é cada vez mais desafiador, né? E para conseguir dar conta, né, desses desafios, você precisa estar bem, né? Você precisa estar bem fisicamente, né, bem mentalmente, bem espiritualmente, né? E esse estar bem, não significa que você vai ter alta performance o tempo todo, né? Mas você vai se entender, ter autoconhecimento para, inclusive, entender quando você precisa mais de generosidade, de gentileza, né? De paciência com você, de autoaceitação, para você conseguir avançar no seu desenvolvimento acadêmico e ministerial. E a sexta, não é? Então, eu fiz o dobro do sermão presbiteriano, mas terminando no mesmo tempo, né? Os 6 pontos. A sexta observação, eu extraio de um livro que eu gosto demais, chamado A Fé que Persevera, publicado pela Missão Portas Abertas, um jornalista, Ronald Macmillan, se eu não me engano, e ele, nesse livro, ele entrevista, conta, né, na verdade, a entrevista que ele fez com um evangelista chinês chamado Wang Mingdao, que ficou preso algumas décadas na China, e acho que faleceu no início dos anos 90, e no livro ele diz que quando ele chega para a conversa com esse pastor, o pastor olha para ele e diz assim: Ronald, você tem passeado com Deus? E ele fica um pouco espantado, né? Parece uma pessoa, um problema de senilidade, aquilo que ele está dizendo. E aí o Wang Mingdao conta a história dele, né? Fala: eu fui preso no auge da minha vida, aos 60 anos. Eu tinha planos de evangelização, de escrever, estava viajando e fui preso, jogado numa cela solitária, só passavam a comida por debaixo da porta, nem papel e lápis me davam. E ele diz, com os olhos umedecidos: mas aqueles foram os melhores anos da minha vida, porque eu aprendi a passear com Deus no jardim, todos os dias. A teologia é
aprender a passear com Deus, né? Mais do que estudar sobre Deus, do que estudar sobre como servir a Deus, né? Mais do que debater a igreja, é aprender a passear com Deus no jardim da vida, né? Então, se você tiver que priorizar, não é, dentre todas essas coisas, fique com essa, né? Hoje eu passeei com Deus, né? O que é que essa aula me ensina sobre passear com Deus, né? Nós fomos chamados para andar com Deus nesse jardim. Então, passear é um jeito muito bom de aproveitar o curso teológico. Boa noite, irmãos. Obrigado, irmãos e irmãs. Esse ano nós aqui, por conta estou incluindo minha esposa, estamos completando 43 anos de ministério. E eu fiquei pensando, bom, são 15 minutos que a Eliane generosamente me concedeu para falar sobre esses 43 anos, e eu fiquei pensando, bom, o que é que realmente eu gostaria que os alunos guardassem no seu coração, além daquilo que já foi comentado pelos outros irmãos. E eu me lembro que meu início de treinamento bíblico, e eu sempre tento diferenciar entre o que é treinamento bíblico e o que é treinamento teológico e o que é treinamento bíblico teológico. Depois vocês perguntam para o Ziel, porque isso exige o grego profundo para explicar, e ele está melhor preparado que eu para isso. Mas foi primeiramente bíblico, onde a ênfase era não tanto tentar entender as diferentes doutrinas, mas tentar absorver o conteúdo da Bíblia, seguido por discipulado, por treinamento de caráter, disciplina, e tudo isso foi feito a bordo do navio, alguns chamam de dulos, outros de doulos, onde eu permaneci durante 3 anos fazendo esse treinamento com uma ênfase em missões. E foi nesse navio que Deus colocou no meu coração que Ele estava me chamando para o mundo muçulmano. Com muito temor e tremor, eu escrevi para a Rosângela, que era minha noiva naquela época. Eu estava no navio, ela ficou no Brasil, dizendo que Deus estava me chamando para um país muçulmano da África. E falei, aqui acabou meu noivado, acabou meu namoro. Ela vai escrever dizendo que Deus te abençoe e continue em frente. E, para minha surpresa, naquele tempo a gente escrevia cartas, não sei se você sabe o que é isso, um papel, você pega a caneta, e demorava 3 meses, mais ou menos, para a gente receber a resposta. E aí, para minha surpresa, depois de 3 meses, quando eu escrevi, o navio estava, por exemplo, na Venezuela. Quando eu recebi a resposta, o navio estava no México. E, para minha surpresa, ela falou que Deus a tinha chamado para a África quando ela tinha 10 anos de idade. E que isso nunca tinha saído do coração dela, portanto, ela via isso como confirmação de Deus em relação ao ministério, ao caminho que nós tínhamos que seguir. Eu fiquei lá 3 anos, ela foi no meu último ano para pegar pelo menos parte do treinamento. Voltamos para o Brasil, alguns meses depois nos casamos, e aí começamos a nos preparar para sair então para o Marrocos, que era o país para onde o Senhor estava nos chamando. E quando faltavam 3, 4 meses para que nós saíssemos, o nosso primeiro filho nasceu, o Felipe, e já estava tudo preparado com a agência missionária lá no Marrocos, assim como com a igreja, que já tinha decidido que ia cobrir o nosso sustento, juntamente com outra igreja. E faltando 6 meses para que nós saíssemos, nasceu nosso filho,
e nosso filho nasceu com um problema de saúde muito sério. E foi muito interessante que aí começou um questionamento sobre ministério, sobre sofrimento, sobre o que significa estar no centro da vontade de Deus. Será que então, se eu estou no centro da vontade de Deus, Deus permite que essas coisas aconteçam? Ou, como os irmãozinhos da igreja estavam dizendo, isso estava acontecendo porque nós estávamos fora da vontade de Deus. Com 15 dias, ele foi operado, a primeira operação, com risco de vida. Com 6 meses, ele teve a segunda operação e nós tínhamos que decidir se nós continuaríamos essa caminhada ou se ficaríamos no Brasil, porque o Marrocos não tinha recursos para continuar o tratamento, e aqui no Brasil nós tínhamos. E aí foi que numa conferência que eu mesmo organizei na igreja, conferência missionária, numa das palestras principais, o pregador, o título da mensagem era Convicção ou Conveniência. E a pergunta era: as decisões que você está tomando é porque convém e é mais fácil, ou você está tomando decisões porque você tem a plena convicção de que é aquilo que Deus quer para você e para a sua vida? Naquela noite, Rosângela e eu nos convertemos outra vez, chegamos em casa, nos ajoelhamos, e apesar das circunstâncias, dissemos a Deus: estamos dispostos. 3 meses depois, estávamos no Marrocos, país 99,9% de muçulmanos. Nosso filho ficava doente a cada 15 dias, 1 mês, por conta de infecções que ele adquiria. E era um ambiente muito seguro, porque na nossa experiência no Marrocos, como parte do treinamento, no primeiro ano nós não tínhamos autorização de ter a nossa casa, não tínhamos autorização de ter o nosso carro, só podíamos nos locomover por transporte público ou a pé, ou uma vez de burrinho também, indo para as montanhas, para algumas tribos berberes. E nesse processo todo, nós tínhamos que viver com famílias muçulmanas, eles sabendo que nós éramos cristãos, e nós vivendo com essas famílias muçulmanas como parte do treinamento. E eu me lembro uma vez que, com toda essa complexidade da situação de saúde do nosso filho, um membro da família pegou o nosso filho e desapareceu por 2 horas. Nós não tínhamos a mínima ideia onde ele estava, e esse muçulmano tinha decidido, então, levar para outros membros da família o nosso filho, para que eles pudessem conhecer o filho do estrangeiro que estava vivendo na casa deles. E na volta, o Felipe estava chorando, não aconteceu nada, foi tudo bem. E aí o Felipe chorando, o rapaz que estava com o Felipe no colo, olhou do lado, viu uma criança catarrenta, arrancou a chupeta da boca dessa criança, enfiou na boca do meu filho. E glória a Deus por isso, né? A gente não tinha muito o que fazer e continuamos. E depois de 1 ano, nós já podíamos ter a nossa própria casa, mas eu me lembro que depois de 5 anos no Marrocos, eu comecei a ter uma série de doenças. Eu era bem mais magro que agora, mas mesmo assim perdi 20 quilos. E aí a igreja decidiu nos trazer de volta, para que nós fizéssemos exames médicos e tentássemos descobrir o que estava acontecendo comigo. E eu fiz cerca de 40, 45 exames médicos, e esses exames, depois do 20º, que não aparecia nada de errado, eu comecei a orar pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia, que nos próximos exames surgisse alguma coisa, para que eu pudesse justificar para a igreja que me trouxe lá do Marrocos para o Brasil para fazer uma série de exames e fazer tratamento, mas depois de 40 exames médicos não encontraram
absolutamente nada. E um médico muito sábio da igreja me chamou para conversar. Marcos, qual tem sido o ministério? O que você tem feito? E eu comecei a contar e explicar, e eu tinha responsabilidade no Marrocos e na agência missionária sobre 6 ministérios diferentes. Era uma loucura, era correria, viagens. Nossa filha nasceu no Marrocos, ela nasceu num dia, 3 dias depois eu já estava viajando. E a igreja só permitiu que nós voltássemos para o campo se nós escolhêssemos uma ou duas responsabilidades diferentes, onde nós tínhamos que nos concentrar e deixar todas as demais atividades. Eu tive uma melhora muito grande, depois que a Igreja Batista do Morumbi, muitos de vocês conhecem, exigiu que eu me dedicasse somente a 1 ou 2 aspectos ministeriais, mas daí nós saímos, depois de 8 anos, do Marrocos e fomos continuar os estudos, agora sim, teológicos, na Inglaterra, no All Nations Christian College, mas eu estava mal de saúde, eu não me sentia bem. Alguns irmãozinhos lá no Marrocos, uns vieram orar por mim porque achavam que era AIDS, naquela época a coisa estava brava, nessa questão da AIDS, outros vieram expulsar demônios porque achavam que havia operação satânica. E eu cheguei na Inglaterra, o professor de Romanos começou a dar um testemunho. E no meio desse testemunho, ele começou a dizer alguns sintomas que ele tinha que batiam perfeitamente com aquilo que eu sentia. E depois da aula eu fui conversar com ele. E ele me explicou: Marcos, eu tenho depressão profunda. Uma vez por ano, pelo menos, eu tenho que ser internado de urgência no hospital, com remédios fortíssimos, e durante algumas semanas eu fico nesse estado, e aos poucos eu começo a levantar voo outra vez. E esse professor, além de um exímio teólogo, era um evangelista de mão cheia que já tinha levado milhares de pessoas a Cristo. Só que tinha um problema: eu não acreditava em depressão. Eu não acreditava que um servo do Senhor que tinha lido algumas vezes sobre os heróis da fé, era muito difícil admitir que eu estava passando por um problema emocional, principalmente como consequência do meu exagero nos compromissos ministeriais que eu estava assumindo. E aí esse professor me disse: vá até tal clínica em Londres, que lá tem uma clínica completa que só trata de missionários. E apesar da minha falta de fé, eu fui. E cheguei lá, não precisou mais de meia hora para eles detectarem que eu estava passando por um forte processo de ansiedade e depressão, como resultado dos meus exageros ministeriais. E aí eles queriam que eu tomasse remédio, e eu achava que um cristão não devia tomar remédio para essas coisas. O servo de Deus que escrevia uma carta de oração todo mês dizendo, ou tentando dizer das grandes obras que o Senhor estava fazendo. Mas daí eu pensei, bom, se for AIDS ou opressão maligna, não vai ser o comprimido da depressão que vai resolver o problema. Então, vou até arriscar para ver o que acontece. Não precisou mais do que 3 meses para mudar completamente a situação. E aí eu comecei a pensar muito naquela passagem de Romanos, capítulo 15, versículo 29,
quando o apóstolo Paulo estava escrevendo para os romanos, tendo saído de Éfeso, onde ele tinha um ministério absolutamente frutífero, pelo menos da perspectiva ocidental moderna, onde centenas ou milhares se convertendo, os demônios estavam sendo expulsos, milagres estavam acontecendo. Ele deixou aquele lugar, e ele deixou aquele lugar porque ele queria ir para Roma, e antes de chegar em Roma, ele escreveu na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 29, ele escreveu dizendo para os irmãos em Roma: e eu tenho a plena convicção de que quando eu chegar até vocês, eu chegarei na plenitude de Cristo. Eu fiquei pensando, século XXI, teologia brasileira moderna, como será que nós interpretaríamos plenitude da bênção de Cristo? E quando Paulo chegou em Roma, sem nunca negar que estava na plenitude da bênção de Cristo, ele tinha passado por uma prisão, ele tinha sido açoitado, ele passou por um naufrágio, ele foi mordido por uma cobra, chegou em Roma como prisioneiro, na plenitude da bênção de Cristo. E aí eu comecei a entender, mas já tinham se passado 20 e tantos anos, que estar na plenitude da bênção de Cristo significa, não importando o seu contexto e o que está acontecendo, é ter a plena convicção de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. E aí eu comecei a pensar, continuei envolvido no mistério com muçulmanos durante muitos anos depois, mas eu comecei a me perguntar e a perceber que durante todos os anos de ministério, eu tinha feito muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa que tinha beneficiado muita gente, cristãos e não cristãos. Mas me surgiu a seguinte pergunta, e é essa pergunta que eu gostaria que vocês fossem para casa. No meio de tantas coisas boas que Deus me permitiu fazer, quais delas realmente era o que Deus esperava de mim, ou era porque eu achava que tinha que mostrar serviço e, portanto, eu me sobrecarregava a tal ponto que a saúde acabou sendo afetada, a vida em família acabou sendo afetada. Acho que eu preciso fazer aquele curso seu que você estava mencionando. Não sei se tem chance de mudar ainda, mas... E eu percebi, então, que nós podemos nos envolver em muitas coisas. Nós podemos, como cristãos, fazer muitas coisas boas e bonitas. Nós podemos escolher 7 matérias por semestre. Mas o que é que, dentre todas essas coisas boas, o que é que Deus verdadeiramente espera de você, naquele exato momento, para que você possa ter a plena convicção de que você está vivendo na plenitude da bênção de Cristo, para que Ele te use da maneira que Ele tem planejado e não da maneira que a sua igreja ou que você acha que precisa ser usado. Então, voltemos ao apóstolo Paulo. Portanto, eu tenho a plena convicção de que quando eu chegar a vocês em Roma, aconteça o que acontecer, eu chegarei na plenitude da bênção de Cristo.
Minha oração é que Deus dê a vocês essa sabedoria que Ele me deu depois de um certo tempo, muito antes dos primeiros 20 anos de ministério. E que isso seja uma forma de decidir. Isso é muito bom. Mas será que é isso que Deus está pedindo neste momento? Acho que é isso. Deus abençoe vocês. Privilégio estar aqui e poder compartilhar. Vou cantar manso e suave, fazer o apelo já aqui. Isso. Olha as frases que a gente recebeu hoje aqui como presente. Falar sobre o potencial transformador recebido de Deus para cada um de nós. É Deus que faz o caminho e nós andamos por ele. E que a vocação, eu vou colocar o exemplo do Marcos nas minhas palavras, a vocação não é contrária à nossa humanidade. O nosso ministério, ele é contrário à nossa mundanidade, mas não à nossa humanidade. Então, o quão importante é a gente ouvir de forma atenta e discernir esse chamado, esse potencial transformador, reconhecer esse caminho posto por Deus e reconhecer os nossos limites. O Hans Birk dizia que maturidade é reconhecer limites. O líder maduro reconhece limites. Então, como é que a gente discerne essas coisas? O Noen tem um livro dizendo que, Todas as Coisas Novas, ele diz que a vida moderna é marcada por duas coisas. A vida é cheia e insatisfeita. Né? Cheia de coisas e insatisfeita. Então, com quais parâmetros nós conduzimos a nossa vida e respondemos de maneira obediente ao chamado de Deus para a gente? Antes de vocês fazerem algumas perguntas, a gente tem tempo para perguntas. Nós temos, a editora Vida Nova vai sortear 4 livros para aqueles que foram plenamente santificados, ou seja, só vai ganhar metodista esse negócio. Eu não sei qual é o critério para o sorteio que nós vamos utilizar. Qual é o critério, Eli? A irmã Eli vai trazer aqui os papezinhos viciados, já passou pela auditoria, está quente, tem testemunha, os irmãos que têm o hábito de jogar na loto aí. São 4 livros? Então a gente tira um de cada um aqui, vamos lá. O primeiro livro vai sair daqui agora, com passagem direta para o Afeganistão sem retorno, para um trabalho missionário. Um curso de pensamento centrante e muito conflito para você resolver. Qual o número, Marcos? Ih, agora você me pegou. Não sei se é 60 ou é 09. Não tem. É 60? Então é 60. 09, sinto muito. 60, ó. Então 60 levanta para receber o livro aqui. Muito bom, parabéns. Ainda pode escolher, olha só. Uniduni. Esse. Qual que você pegou? Gálatas. Olha só, gente. Gálatas é um tremendo livro, né? Aqueles judaizantes perturbadores entrando na igreja dizendo o seguinte para os crentes de Gálatas: para vocês serem cristãos de verdade, vocês têm que se tornar primeiro judeus e depois virarem crentes. Aí Paulo fica louco, né? Insensatos, duplamente amaldiçoados. Gálatas, é o livro. Vamos ver qual é o segundo livro. Aqui. 666. Opa! Irmã Baby Consuelo aqui. 66. Você? É a besta em pessoa. É o número da besta. Larga de ser besta, pegou o quê? C.S. Lewis. É besta demais esse menino.
Muito bom. Temos mais um aqui. Um número muito bíblico, 12. 12. Esse é crente. Crente. 12? Quem é 12? Ah, lá atrás. Mas são 4 livros, né? Temos mais um, então, para tirar aqui. Vamos para o centro. Pode escolher aqui o livro para você aqui. Tem Como Cozinhar na Fase Interbíblica. Da cozinha? Qual que você pegou? Gálatas. Vou continuar pregando Gálatas aqui, hein? 40. 40. Olha só. C.S. Lewis. 40 dias com propósito. Vida Nova, muito obrigado pelo presente. Tem uma banca lá atrás de livros, tem livros da Vida Nova, não é? Está lá na mesa? Então, vocês que têm uma vida um pouco velha, querem uma vida nova, procura um livro da Vida Nova. Não é verdade? Gente, perguntas para os nossos professores aqui, alguma frase que você viu, algum conceito que você não entendeu, enfim, perguntas. É isso, depois temos tempo para um intervalinho. Mas alguma pergunta? É só levantar e fazer a pergunta e dirigir a pergunta a quem você quer dirigir a pergunta. Boa pergunta, Tuca. Eu acho que não, pessoalmente, me parece, olhando para trás, era bastante claro onde eu deveria ter me concentrado. Mas, por natureza, eu sou ativista, eu sou workaholic. E o objetivo principal era, obviamente, aprendizado do árabe, evangelismo e discipulado. E eu creio que... E essa era a nossa convicção quando nós sentimos que era para lá que nós tínhamos que ir, porque a ideia era contribuir para o fortalecimento da pequeníssima igreja que existia. Só que você chega, você está num lugar onde você sabe que a igreja está contribuindo horrores em dólares para te manter lá. Se você é workaholic, você quer escrever de volta dizendo que você está justificando aquele apoio que você está recebendo, e aí as coisas começam a fugir do controle, você começa a extrapolar em vários aspectos. Então, nós começamos por aí, aprendizado do idioma, evangelismo, discipulado. Mas essa pressão que ninguém estava colocando sobre mim, eu mesmo tinha essa pressão interna, acabou permitindo com que eu aceitasse convites que, num primeiro momento, não tinha. Eram coisas bacanas, mas que eu poderia ter dito não e continuado naquilo que era o propósito original. Então, acho que muitas vezes a nossa definição moderna de o que significa ter êxito aos olhos de Deus é uma perspectiva deturpada, e isso nos leva a fazer decisões equivocadas. Com certeza, obrigada pela pergunta. Tem um livro chamado Construção de Paz Estratégica. Ele é interessante porque
muitos livros eles focam muito na mediação de conflito. Não é o foco do que a gente aborda aqui. Então, a gente aborda a partir de uma visão... Agora, estou com medo de falar bíblico-teológico na frente do Marcos. Aí tem que fazer um outro curso. Mas, a partir desta visão, né, o que significa o Shalom, e lógico, tem as técnicas e tudo para fazer. Mas esse livro chama Construção de Paz Estratégica, é um livro traduzido de uma série que tem desse Centro de Justiça e Paz que eu estudei. Ao ler, você não vai necessariamente falar, não, estou lendo um livro de teologia. Mas esses livros são escritos por irmãos e irmãs menonitas, a partir da experiência e da experiência e do princípio bíblico teológico e da prática. Tá? Mas eu posso te passar outros também. Esse livro ele chama da Lisa Church. É difícil, mas eu te passo o nome dele. Tá bom? É uma série. Tem uma série. São livros... a gente usa nas aulas aqui. A gente usa outros livros também, mas se fala assim, eu gostaria de ter um primeiro. Ele é um livro pequenininho, assim, e ele é uma série. Então, tem outro que é sobre justiça bíblica, tem outro que é sobre transformação de conflito. Então, é uma série de autores. É interessante que você tem perspectivas diferentes também. Mapa centrante, né? Eu, ouvindo o Marcos, né? Eu assumi o pastorado da primeira igreja, que é a primeira igreja presbiteriana em São Paulo, fundada em 1865, sucedendo o pastor que havia se aposentado, que tinha ficado 37 anos na igreja. Então, essa sensação de ter que fazer muito, né, para dar conta, né, desse processo, eu comecei a perceber que eu precisava me cuidar, não é? E havia terminado o doutorado em 2008, fui uma temporada para os Estados Unidos, voltei bem acima do peso, e com todos os exames muito ruins, né? Colesterol, pressão alta, né? Tudo que vocês sabem. E aí, passando na médica, ela falou, olha, eu vou ter que entrar com remédio, porque tá... Eu falei, não, deixa eu tentar alguma coisa, né? E pedi um mês para ela. Comecei a mexer com alimentação, fazer algumas modificações, ler, e comecei a perceber algumas mudanças, né, positivas. Voltei, já repeti os exames um tempo depois, mais do que um mês, tinham melhorado um pouco, consegui fazer atividade física. Bom, resumindo, Ziel, aí, eu emagreci bastante, não é, 15 quilos na época, e a diretora da ACM, que é a Associação Cristã de Moços, que fica em frente à igreja, um dia ela chegou para mim e falou, o que você está fazendo, né? Aí eu comecei a resumir, né, para ela, falei, você não quer fazer uma palestra para os executivos da ACM e tal? Ela não tinha pensado sobre isso, né? E aí foi onde eu organizei, né, como MAPA, né, que é um acrônimo: movimento, alimento, pensamento e atitude. E centrante, né, que veio da reflexão que é muito difícil a gente conseguir ter uma vida equilibrada sem um alinhamento, sem trabalhar esses 4 elementos na vida, né? E dizendo movimento, né, não é só corrida ou a prática esportiva. Por exemplo, o início da minha mudança, eu trabalhava no 7º andar do prédio ao lado da igreja, e eu comecei todo dia que chegava a subir pela escada. Subia e descia, né, aí às vezes até 4 vezes no dia. E isso começou a me ajudar bastante, né, e incorporar, andar a pé, não é, fazer todos os trajetos possíveis sem carro, e isso se tornou, eu desenvolvi mais sistematicamente isso a partir de 2015, mas desde 2023 eu
criei uma empresa de cursos e palestras e tenho levado para as empresas, né, essa organização, esse sistema como um modo de reorganização da vida. Então, resumidamente, é isso. No curso de prática pastoral, nós vamos estudar o Salmo 23, o pastor como ovelha. E isso ajuda um pouco a entender como é que a gente pode aprender a noção de limites, o que significa ser uma ovelha, ser cuidado e conduzir o povo. Então, vai ter um pouquinho também de coisas centrantes na ovelha. Uma pergunta aqui. Para o professor, pode ir. Dentre os seus conselhos, um deles foi estar mais atentos à esfera pública, política e como desenho da Bíblia com sua igreja zangada discutindo escatologia. Eu confesso que quando a gente fala sobre teologia pública, pelo menos nos tempos modernos, eu tenho mais exemplos negativos do que positivos, independente do espectro político de cada uma dessas pessoas. O senhor teria algum exemplo positivo da era atual ou passada que nós podemos olhar como uma boa prática de teologia pública? Olha, na verdade, assim, tem muita coisa que é chamado de teologia pública, mas é mais confusão pública, né, do que teologia ou briga pública, né. Teologia enquanto esse testemunho que a igreja dá do Evangelho, e que é um testemunho para fora da igreja, né, de levar o Evangelho. Eu gosto muito, né, a gente trabalhou, inclusive, no encontro recente aqui no Servo, os textos do Miroslav Volf, que é o teólogo croata, tem Exclusão e Abraço, por uma fé pública, né. Eu acho que ele dialoga com o pensamento ocidental, com as questões da igreja hoje, da sociedade, mas deixando o Evangelho muito claro, né, como o compromisso da igreja. Eu acho que, teoricamente, ele é uma boa referência. Eu acho que o Tim Keller é uma boa referência no Igreja Centrada. Acho que tem trechos interessantíssimos sobre esse testemunho público da igreja, né, sem esse caráter divisivo e mais de causar mais confusão do que contribuir, né. Então, são algumas referências que eu trabalho, né. Agora, né, o dia a dia, né, ele muitas vezes é confuso, né, e não significa que a gente sempre vai ter êxito, né, sempre vai conseguir a unidade em todas as manifestações, né, mas eu acho que essas referências são referências legais, assim, para a gente pensar teologicamente. Eu recomendaria também, ele mencionou o Tim Keller, eu gostaria de recomendar o Tim Keller, mas tenta achar o que ele escreveu nos últimos 2 a 3 anos antes da sua morte, que são artigos e que são tão bons que aqueles que o traduziam anteriormente decidiram não traduzir, porque toca em certos assuntos que são delicados em algumas esferas do evangelicalismo brasileiro. Então, acho que vale a pena dar uma pesquisada. Durante um tempo da minha vida pregressa, eu treinei basquete, fui treinador de basquete, categorias. Então, eu tinha um atleta que ele tinha 15 anos, 2,10 metros de altura, e ele era saudável, forte, mas só tinha 15 anos. Pensava que parecia de 15
tiveram algum problema relacional por causa de questões políticas, não estão dispostas a perdoar para reconsiderar a posição e rever a relação. Entre essas pessoas está o povo da nossa igreja. Então, o que significa pastorear nesse momento, nesses desafios? É um desafio grande para a gente. Então, lembrar disso. Nosso conceito de crescimento de igreja precisa incluir maturidade, não somente tamanho ou capacidade organizacional. Senão a gente vai dar respostas para perguntas que não foram feitas, ou respostas inadequadas, né? Gente, vamos orar. Nós temos 15 minutinhos de intervalo. Temos avisos para dar. E nós vamos orar e depois, às 9 horas, a gente começa a aula com prova. Hoje tem prova. Vocês não sabiam? É só de hebraico, fica tranquilo. Ah, o microfone. Deixa eu dar um aviso para vocês aqui. Muito obrigado, gente. Vocês podem se sentar aqui. Desculpa. Esqueci de... Esse é o primeiro aviso. Vocês podem se sentar. Cuidado com os fios para que não haja nenhum pensamento deslizante aqui e você acabe... Tá bom. Avisos. As aulas estão acontecendo no Meet. Pedaço de bife, Meet, é isso? No Meet. Mas os alunos devem entrar pela sala do Classroom. O negócio aqui é chique, tá entendendo? Não é a classe, não, é a Classroom. Para não ficar pedindo autorização do professor. Para não ficar chatum, entendeu? O link está sempre na descrição do grupo do WhatsApp da turma. Tá certo? Exato? Eu não entendi nada que eu falei, mas vocês devem ter entendido o que ouviram. Tá certo. Algumas aulas estão com presencial uma vez por mês, a partir de abril. Atentem para o calendário de cada professor, com direito a cafezinho e bolinho, que vocês vão trazer, obviamente. Não é verdade? Tem novos projetos acontecendo aqui. Primeiro, no MDiv avançado. Para os que estão terminando o MDiv e têm interesse em se aprofundar em teologia e exegese, temos um curso chamado MDiv avançado, que é focado em línguas bíblicas. Exegese. Trabalho no grego e trabalho no hebraico. Tá bom? Então, é um curso bastante legal. Sobretudo para aqueles que querem fazer depois um mestrado em teologia em alguma outra escola, vocês vão precisar de suficiência no idioma bíblico, então esse é um curso chave para você continuar os seus estudos, tá bom? Temos o curso no EAD, o Ateliê Ministerial, que são palestras com temática pastoral. Temos o curso Bíblico de Capacitação Ministerial, teoria, e depois acontecerá a prática com ministérios específicos. É isso? Tá bom. Empréstimo de livros na biblioteca. Devem pedir o livro por e-mail. A secretaria checará a disponibilidade e combinará a entrega. E hoje é aniversário da Cláudia Moreira. É isso. Está no aviso aqui. Moral é moral. Quem tem moral está até no aviso aqui, está entendendo? Gente, a gente costuma dedicar o semestre orando para o Senhor. A gente costuma se ajoelhar para fazer essa oração. Os que puderem se ajoelhar juntos, nós vamos orar. Também agradecendo a vida da Claudinha. E os que não puderem, tudo bem, mas os que puderem, nós nos ajoelhamos juntos para dedicar ao Senhor esse semestre. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede da salvação em Jesus. Muito obrigado pela doação do Espírito Santo que habita em nós e nos capacita, abrindo os nossos olhos, o nosso coração para a Tua palavra. Suplicamos, Senhor, que pela Tua misericórdia e pela Tua graça sejamos fortalecidos na Tua palavra, fortalecidos na Tua graça, que o Senhor encontre em cada um dos nossos corações uma terra fértil, para que a semente da Tua palavra produza todos os frutos que só ela pode produzir. Capacite os professores e as professoras, cada aluno, cada aluna, para que essa jornada desse semestre seja algo que no final do dia, no final da aula, da semana, do mês, do semestre, produza glória ao Teu nome, maior amor à Tua igreja e o avanço da causa do Evangelho.
Nós oramos pela situação da igreja no Brasil e pedimos ao Senhor que, pela tua misericórdia e bondade, nos ajude a ser parte da solução dos problemas e não parte dos que criam problemas. Ó Senhor, tem misericórdia da tua igreja no Brasil, de todos os líderes. Visita a tua igreja, Senhor. Abra os nossos olhos. Tira dos nossos olhos as escamas que nos impedem de entender adequadamente a tua vontade e a tua verdade. Oramos pelo nosso país, com seus dilemas e as dificuldades que tem, que a tua igreja possa, na plenitude do Senhor, na plenitude do Evangelho, dar um testemunho adequado que essa nação necessita ouvir, necessita ver. Oramos pela tua igreja em todo o mundo, por todos aqueles que nesse momento, que por obediência ao Senhor enfrentam lutas e dificuldades, perseguições, ameaças, por aqueles que estão enfrentando situações de dificuldade econômica, de saúde. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, daqueles que foram enviados pelo Senhor ao redor do mundo para testemunhar das boas novas. Que eles tenham um renovo da tua presença, uma visitação especial do Senhor, e sejam fortalecidos pelo Senhor a passar por essas situações difíceis. Oramos por nossas igrejas locais, oramos por nossas famílias, uma vez mais agradecidos ao Senhor pelo privilégio desse semestre. Oramos por nossa escola, que o Senhor nos proteja, assim como todas as escolas que se dedicam a ensinar a tua palavra nesse país. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, temos um intervalinho de 10 minutos. Lá fora você tem os livros. Então, se você quer renovar a sua vida, a Vida Nova é a editora. O Rafael também está lá. Isso. Então, depois, às 9 horas, sala 4. Tá bom? Prática do pastorado. Comprova. É isso. Pessoal, um último aviso. Amanhã é aniversário do pastor Ziel.